tema de hoje é Juizados Especiais Criminais. Então, primeiramente, vamos ler a Constituição, artigo 98. A União, no Distrito Federal e nos territórios, e os estados criarão, inciso 1, juizados especiais promovidos por juízes togados ou togados e leigos, competentes para conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo permitidos nas hipóteses previstas em lei, a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Então, vamos dar uma ideia aqui do que é isso, do que são e como surgem esses juizados especiais criminais. Os juizados cíveis e criminais foi criado por meio de experiência que não era uma experiência judicial propriamente, era uma experiência extrajudicial. E aí, quem se aventurou aqui a criar esses conselhos, inicialmente conselhos de conciliação e arbitramento, foram juízes, que são os juízes gaúchos, e posteriormente os magistrados paraenses. Então, a primeira experiência que temos aqui com a Lei 9.099, que foi criado aqui inicialmente de forma histórica pelos juízes gaúchos e posteriormente que a gente tem que lembrar que inicialmente era chamado aqui de conselhos de conciliação e arbitragem. Isso em 1982. Sabendo desse pequeno histórico aqui, a gente tem que lembrar do seguinte, que os juizados, eles atuam não só na esfera civil, mas na esfera criminal, e a gente vai dar ênfase para a esfera criminal nessa aula. E a competência, como a própria Constituição disse, vamos tirar da própria Constituição, a competência aqui para infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral sumaríssimo, permitidos nas hipóteses previstas em lei a transação e o julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. Aqui haverá julgamento de recursos por turmas de juízes de primeiro grau. A gente vai pegar só esse pedacinho aqui que fala de julgamento de infrações de menor potencial ofensivo, também conhecidos como crime anão. E aí, a gente mede aqui esse potencial ofensivo por uma questão quantitativa aqui prevista em lei, que são penas que não podem ser não superiores a 2 anos. Então, essa pena em abstrato não pode ser superior a 2 anos aqui, devendo olhar esse preceito secundário da legislação. Se for superior, não vai pertencer à competência dos juizados especiais criminais. Os objetivos primordiais dos juizados especiais são constituídos pelas conciliações, transação, composição civil e a reparação dos danos sofridos pela vítima e adoção de medidas que não sejam restritivas de liberdade. Então, é bom escrever isso também, objetivos. Conciliação.
Depois, transação. Aqui também a composição civil dos danos. Reparação dos danos sofridos pela vítima e adoção de medidas não restritivas da liberdade. A finalidade dos juizados, a gente tem aqui a celeridade processual, isso tendo em vista uma desburocratização do sistema, já que os juizados surgem justamente por isso, uma necessidade de desinchar a máquina judicial do Estado. Então, aqui a finalidade era justamente diminuir o acúmulo de procedimentos litigiosos de menor potencial ofensivo, servindo justamente a essa população que precisava aqui de uma resposta estatal. A celeridade processual, a desburocratização do sistema judicial e diminuir esse acúmulo de procedimentos. E aí surge também para auxiliar a função e a figura do conciliador e do juiz leigo, que é de extrema importância aqui para a conciliação, já que eles vão auxiliar o juiz, sendo aqui, na maioria das vezes, os primeiros a atuar nos procedimentos, então, os primeiros aqui que têm contato efetivo com os autos do procedimento e a tentativa também de harmonizar esses litigantes por meio do diálogo, se for o caso de um mediador, e por meio de propostas de acordo, se for um caso de um conciliador. Então, seguindo esse, em caso de ação proposta pelo Ministério Público, ação incondicionada à representação, portanto, proposta aqui pelo Ministério Público, o conciliador e também o juiz leigo deve seguir essas orientações que provêm do próprio Ministério Público e também dos juízes. Lembrando que os conciliadores, vamos escrever isso, então? Conciliadores e juízes leigos. Conciliadores e juízes leigos. Função de auxiliar o juiz e o Ministério Público. Os conciliadores são recrutados entre os bacharéis de direito, e os juízes leigos são recrutados entre os advogados, que ficam impedidos de atuar como parte, patrono, advogado
processos nos juizados. E aí, a gente sabendo disso, a gente pode aqui fazer um breve relatório sobre a questão da conciliação. O que é a conciliação? A conciliação é um ajuste, um acordo ou harmonização de pessoas. E aí vem esse termo da questão da união, da combinação e da composição de diferenças. Um procedimento que a gente vê que está dentro do órgão judiciário. Ao contrário do que ocorreu inicialmente, historicamente, e foi um procedimento extrajudicial, hoje a conciliação é feita também pelo procedimento, que é um procedimento judicial. Ele vai ser presidido por terceiro imparcial. Quem que é? O juiz também, mas o conciliador. E qual a finalidade dessa atuação do conciliador? Será facilitar o acordo entre as partes por meio de propostas, já que se trata de conciliador. E o mediador facilita o diálogo. O mediador aqui, a proposta dele é menos invasiva. Então, esse modelo consensual, ele implica que uma atuação conjunta das partes, por meio dessa colaboração, o poder de decisão de quem? Do conciliador? Não. Do juiz? Não. Das partes. Pode ser ali o Ministério Público e o acusado envolvido. Então, aqui, poder de decisão pelas partes. Lembrando que a transação, quando o sujeito preenche todos os requisitos, é um benefício, portanto, um direito subjetivo do acusado. E aqui, o fim do conflito como resultado de um consenso entre as partes. Outra aqui, solução do tipo ganha-ganha. Já que não vai haver nem contraditório e nem ampla defesa, se a solução for do tipo ganha e perde, somente uma desvantagem, não poderá ser aqui uma solução plausível aos olhos da justiça dos juizados. Então, tem que ser aqui um acordo, realmente um acordo que compense deixar de lado a briga, para que as pessoas saiam aqui realmente satisfeitas, mas de ambos os lados. Então, aqui é uma solução com benefícios mútuos. E tem a orientação para o futuro, porque o que se busca aqui é a resolução do problema realmente pelo diálogo, entendendo aqui, portanto, o conciliador deve entender as raízes do problema para que
facilite aqui, enquanto mediador, o diálogo, mas também proponha aqui soluções para que esse problema não venha novamente a ser uma demanda do juizado. Então, orientação para o futuro. Então, define assim, ó. Conciliação é um processo comunicacional. O objetivo é possibilitar o diálogo e recuperar a negociação. E agora a gente vai aqui para os princípios éticos da conciliação. Princípios éticos da conciliação. Lembrando que a ética aqui é a ética do serviço público. Então, de uma boa administração, de uma boa solução judicial. A conciliação aqui, ela deve ser vista de forma a solucionar conflitos de interesses. Portanto, é necessário a intervenção de um conciliador. E as alternativas, elas são construídas, seja pela intervenção do conciliador, seja pela intervenção do mediador. Intervenção do mediador não, seja pelo incentivo ao diálogo do mediador. A gente vai ver que os princípios, eles são tanto voltados, ora para o conciliador, ora para a mediação dos conflitos. O primeiro princípio, o princípio da neutralidade e imparcialidade. O conciliador deve se manter na posição de imparcial diante dos envolvidos. Então, o princípio da imparcialidade aqui é o não comprometimento aqui de forma sentimental diante dos envolvidos, uma forma humana, mas também racional e técnica de proceder com essa negociação. Então, o conciliador deve se manter imparcial diante dos envolvidos. Outro princípio da aptidão técnica. A conciliação, ela deve ser aqui técnica. Ela exige conhecimentos, não é uma conciliação empírica, guiada por instintos. É uma conciliação que tem uma atuação pautada por técnica. Então, a conciliação não deve ser guiada por instintos. A conciliação deve ser o que? Pautada
pautada na técnica. Depois, princípio da autonomia privada. E a gente lembra aqui que o acordo é feito porque as partes têm autonomia. E aí a gente vai ver que deve ser uma liberdade responsável de acordo com os fundamentos que regem o Estado democrático social de direito. Então, é que o cidadão pode decidir de acordo com o seu próprio interesse. Próximo princípio, princípio da decisão informada. E aqui a decisão informada é porque o acordo ele deve ser regido pelo princípio da informação. O sujeito ele tem o direito de saber de forma detalhada todas as informações pertinentes à realização da composição que vai gerar aqui obrigações. Então, deve aqui saber a pessoa que vai fechar um acordo todas as consequências da solução aqui proposta pelo, no caso, pelo Ministério Público ou através do seu ali conciliador. Então, as pessoas têm direito de receber informações tanto quantitativas e também qualitativas acerca da composição. O princípio da confidencialidade. O objetivo aqui é incentivar o diálogo e também, por parte do conciliador, um objetivo mais interventivo. Então, o conciliador ele não vai só perguntar se tem acordo, ele vai buscar ali o desenvolvimento da história, o desenvolvimento de uma conversa, de um diálogo, e diante disso haverá uma proposta. Mas para saber qual será a proposta, é necessário entender aqui o que está acontecendo. Então, ninguém vai contar os detalhes do que está acontecendo se não tiver confiança em seu interlocutor. Então, para ter essa confiança, realmente o conciliador deve ter uma postura idônea, deve ter uma postura que inspira aqui confiança. Então, o sigilo acerca do teor das conversas mantidas entre o conciliador e os envolvidos é fundamental na conciliação para promover a confiança. Agora chegamos no princípio da normalização do conflito.
E aí, mais uma vez, o conciliador deve ter uma postura que tranquilize os envolvidos, para que assim cheguemos a uma solução das desavenças desses litígios. Então, aqui as desavenças é um processo aqui normal, é um produto natural e o objetivo da sociedade. O objetivo aqui é uma solução desses embates através aqui de uma postura aqui do conciliador que vai facilitar o encontro da solução, ou mesmo ele próprio, enquanto conciliador, ele vai propor a solução. Então, o princípio da normalização do conflito exige do conciliador uma postura que tranquilize os envolvidos, uma vez que a contraposição de interesses é comum e mesmo inseparável da pessoa humana. Então, desavenças comuns em toda sociedade, cabe ao conciliador ter uma postura que tranquilize os envolvidos. Por fim, o princípio do empoderamento. Empoderamento. O princípio do empoderamento, ele busca fazer com que esses indivíduos sejam autônomos aqui para resolver os seus conflitos. E para isso é necessário uma postura pedagógica para mostrar aqui para essas pessoas que são parciais, mas que precisam de um guia. Então, aqui, o guia é o conciliador e o mediador, que vai dar aqui um caráter pedagógico para influenciar que esses cidadãos eles possam resolver os seus conflitos não só no presente, mas também que essa mensagem seja para o futuro. Então, aqui é uma forma realmente de resolver os conflitos. Então, o princípio do empoderamento adota o caráter pedagógico de formar o cidadão para se tornar agente de resoluções de conflitos futuros. Princípio da validação. O princípio da validação é a adesão consciente e voluntária ao pacto estabelecido na conciliação. Então, aqui, principalmente se for ali um vulnerável, é necessário que o conciliador ele explique de forma simplificada para que ele possa fazer essa adesão de forma consciente e voluntária. Então, aqui a adesão
feita de forma consciente e voluntária. Então, ainda permanece aqui a inafastabilidade da jurisdição. E esse acordo só é feito se realmente a adesão é feita de forma consciente e voluntária. E aqui o conciliador, qual que é a postura do conciliador? O conciliador, ele deve ter capacidade de escutar, capacidade de inspirar respeito e confiança, capacidade de manter o controle em situações difíceis, paciência, capacidade de lidar com as diferenças, afastando preconceitos, imparcialidade. Só o juiz, mas o conciliador e também o juiz togado aqui, o juiz leigo e também o juiz togado, eles devem ser imparciais. A conciliação ela é feita levando em consideração a competência do juizado e os requisitos subjetivos também. Então, aqui vai ser analisado se realmente o sujeito que está aqui enquanto parte, ele tem uma conduta pertinente a isso que é considerado um benefício, que é o acordo, para evitar aqui uma demanda judicial, que é visto aqui como ruim pelo desgaste, mas não é também uma obrigação a conciliação. A pessoa faz se quiser. Não pode ser aplicada para aqueles que foram condenados ou réus. No caso aqui também, no caso de condenados, ou então eles tiveram aqui o benefício de uma transação penal, aqui contados, que devem ser contados até 5 anos. Então, se a pessoa já teve, nesses 5 anos, uma transação penal, um benefício, ele não tem mais esse direito. Então, o benefício, ele é contado a cada 5 anos para que possa haver a possibilidade de outro benefício. E para saber se determinado crime pertence à competência desses juizados, é necessário atentar pelo quantum da reprimenda. Competência, aqui, o quantum da reprimenda. Historicamente, a Lei 9.099 de 95 determinava menor potencial ofensivo crimes cuja pena não fosse superior a 1 ano. Mas os juizados especiais criminais eles tratavam os juizados o mesmo conceito de modo divergente, determinando sua competência às reprimendas que não ultrapassasse 3 anos. Então, ficava nisso. De um lado, havia aqui uma competência para 1 ano, não fosse superior a 1 ano, e de outro lado aqui, uma reprimenda que não fosse superior, não ultrapassasse 3 anos. E aí, com a Lei 10.259 de 2001, ela estabeleceu e pacificou que
não haveria mais essa dicotomia, nem 1 ano e nem 3 anos, já que esse conceito deve ser o quê? Unívoco, determinando deste modo que o crime de menor potencial ofensivo seria aquele cuja pena não ultrapassasse 2 anos. Então, foi estabelecida aqui uma pacificação desse conflito e decidiu, então, que esse quanto dessa reprimenda não deve ultrapassar a 2 anos. Essas penas alternativas, elas devem ter por princípio a celeridade e a desburocratização. Então, como eu disse, surge justamente para quê? Para que essa máquina estatal ela fosse diminuída no sentido aqui de resolver os conflitos, mas de uma forma simples, informal e célere, porque as pessoas precisavam de uma resposta. Visto isso, a gente tem que lembrar que essa pena é submetida ao autor que não é aqui discutida a questão da culpabilidade. Então, aqui é até uma crítica, né? Porque aqui, quando o autor do fato aceita e cumpre a pena imposta pelo Ministério Público, encerra o caso sem necessidade de colheita de provas. Então, aqui, para a celeridade da solução de conflitos, não se discute culpa, mas, ao mesmo tempo, se não há culpa, não há crime. Então, veio aqui essa questão que foi discutida. Mas, mesmo assim, esse Instituto dos Juizados Especiais Criminais é um instituto despenalizador. Então, se a pessoa está cumprindo aquela pena, que na verdade não é pena, se a pessoa cumpre um acordo, é um acordo, não é uma pena. Então, se é um acordo e não é uma pena, é um instituto o quê? Despenalizador. Há uma atuação de um processo que é consensual informal. Não há aqui discussão de culpabilidade. Então, essa teoria de que os juizados ofenderiam aqui o princípio do devido processo legal, que seria um princípio limitador do poder punitivo do Estado, segundo essa outra justificativa, ela não procede porque aqui não se fala em um processo formal, e sim um processo consensual informal por meio de um acordo, e que não é obrigado aqui o sujeito a aceitar, é necessário consenso. Então, antes da atuação efetiva do processo formal, é necessário uma atuação de um processo consensual informal. E a transação, quando preenchido todos os requisitos, já que é um benefício, ela é aqui um direito subjetivo do autor. Mas, para isso, é necessário que o autor cumpra alguns requisitos aqui, e, inclusive, é necessário analisar se aquele fato é, pelo menos, típico. Então, a tipicidade do fato. Não ter sido o autor condenado pela prática de crime, a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Não ter sido o autor beneficiado por transação penal nos últimos
5 anos. E não haver contraindicação dos antecedentes da conduta social, da personalidade, em lei, do agente e dos motivos e circunstâncias. Já que isso tudo tem lei, a gente lembra só aqui dos princípios que também tem lei, que é o princípio da oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, oralidade, que eu já falei, e isso, e economia processual. São 4 princípios: oralidade, informalidade, simplicidade e economia processual. Sabendo disso, a gente vai para o que interessa, e o que interessa é a lei. A lei, os princípios e o bom senso e a justiça. Mas agora vamos estudar a lei. Qual a competência do juizado especial criminal provido por juízes togados ou togados e leigos? Artigo 60 começa aqui a falar sobre juizados especiais criminais. Juizados especiais criminais têm aqui a competência e ele é provido por juízes togados ou togados e leigos e tem a competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, respeitadas as regras de conexão e continência. Então, achamos a resposta. O que são infrações penais de menor potencial ofensivo? Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 anos, cumulada ou não com multa. Quais são os princípios que regem os processos nos juizados especiais criminais? Os processos perante o juizado especial orientar-se-á pelos critérios de oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, objetivando sempre que possível a reparação dos danos sofridos pela vítima e aplicação de pena não privativa de liberdade. Como será determinada a competência dos juizados? Da competência dos atos processuais, a competência do juizado será determinada pelo lugar em que foi praticada a infração. Lugar em que foi praticada a infração penal. Como serão regidos os atos processuais nos juizados? Os atos processuais serão públicos e poderão realizar-se em horário noturno em qualquer dia da semana, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Quando os atos processuais serão válidos? Os atos processuais serão válidos sempre que preencherem as finalidades para as quais foram realizados, atendidos os critérios indicados no artigo 62 desta lei. Mesmo que não tenha havido prejuízo, é possível pronunciar nulidade do ato processual? Não. Não é possível a nulidade se não houve prejuízo. Como deverá ser requerido os atos processuais de outras comarcas? A prática de atos processuais em outras comarcas poderá ser solicitada por qualquer meio hábil de comunicação, qualquer meio hábil. Será que pode
por WhatsApp, qualquer meio hábil de comunicação. Quais serão os atos que devem ser escritos? Serão objeto de registro escrito exclusivamente os atos ávidos por essenciais. Os atos realizados em audiência de instrução e julgamento poderão ser gravadas em fita magnética ou equivalente. Então, aqui, princípio da oralidade, então, são somente aqueles registros que são imprescindíveis. Como será a citação? A citação será pessoal e far-se-á no próprio juizado, sempre que possível ou por mandado. Caso não seja encontrado o acusado para ser citado, como deverá proceder o juiz? Não encontrado o acusado para ser citado, o juiz encaminhará as peças existentes ao juízo comum para adoção do procedimento previsto em lei. Então, vai colocar lá no juízo comum para que resolva isso lá. Como far-se-á a intimação? A intimação far-se-á por correspondência, com aviso de recebimento pessoal ou tratando-se de pessoa jurídica ou firma individual, mediante entrega ao encarregado de recepção, que será obrigatoriamente identificado ou, sendo necessário, por oficial de justiça, independentemente de mandado ou de carta precatória, ou ainda por qualquer meio idôneo de comunicação. Como devem ser cientificadas as partes se os atos forem praticados em audiência? Os atos praticados em audiência considerar-se-ão desde logo cientes as partes, os interessados e defensores. Então, ali será imediatamente comunicado, justamente em audiência. O que deverá constar na carta de intimação? Carta de intimação, do ato de intimação do autor do fato e do mandado de citação do acusado, constará a necessidade de seu comparecimento acompanhado de advogado, com a advertência de que, na sua falta, ser-lhe-á designado defensor público. O procedimento da carta de citação ou intimação. Qual será a conduta da autoridade policial que tomar conhecimento de competência dos juizados? Competência aqui de alguma infração. Então, a autoridade policial que tomar conhecimento de ocorrência lavrará termo circunstanciado e o encaminhará imediatamente ao juizado, com o autor do fato e a vítima, providenciando-se as requisições dos exames periciais necessários. O autor do fato, que após a lavratura do termo for imediatamente encaminhado ao juizado ou assumir o compromisso de a ele comparecer, mesmo assim deve ser mantido preso, caso a prisão seja proveniente de flagrante, a gente vai ver que não. Por que não? Porque se ele se comprometeu, ele está livre aqui do flagrante em termos de prisão. Ao autor do fato, que após a lavratura do termo for imediatamente encaminhada ao juizado ou assumir compromisso de a ele comparecer, não se imporá prisão em flagrante, nem se exigirá fiança. Em caso de violência doméstica, aí não. Aí o juiz poderá determinar como medida de cautela seu afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a vítima. Aí já tem lei própria. Comparecendo o autor do fato e a vítima e não sendo possível a realização imediata da audiência preliminar, qual será o procedimento?
Comparecendo o autor do fato e a vítima, e não sendo possível a realização imediata de audiência preliminar, será designada data próxima da qual ambos sairão cientes. Não foi possível? Data próxima. E aqui eles já saem cientes, para não precisar o quê? Economia processual, não precisar ter gasto aqui com intimações ou citações. Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, o que será feito? Não compareceu. Na falta do comparecimento de qualquer dos envolvidos, a secretaria providenciará sua intimação e, se for o caso, o do responsável civil, na forma dos artigos 67 e 68 desta lei. Na audiência preliminar presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima, e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o que deve ser esclarecido pelo juiz. Então, vai ter aqui uma audiência preliminar. Presente o representante do Ministério Público, o autor do fato e a vítima, e, se possível, o responsável civil, acompanhados por seus advogados, o juiz esclarecerá sobre a possibilidade da composição dos danos e da aceitação da proposta de aplicação imediata da pena não privativa de liberdade. A tentativa aqui é a não imposição de pena privativa de liberdade. Tudo isso será explicado, esclarecido em audiência preliminar pelo próprio juiz. Quem é o responsável por conduzir a conciliação? Responsável por conduzir a conciliação será aqui conduzida pelo juiz ou por conciliador sob sua orientação. Quem são os conciliadores? E aí, quem são os conciliadores? Os conciliadores são auxiliares da justiça, recrutados na forma da lei local, preferentemente entre bacharéis em direito, excluídos os que exercem funções na administração da justiça criminal. Preferentemente, não é obrigatoriamente. Preferentemente é preferentemente. É uma opção. Qual o procedimento para a realização da composição dos danos civis? E agora? A composição dos danos civis será reduzida a escrito e homologada pelo juiz mediante sentença irrecorrível. Terá eficácia de título a ser executado no juízo civil competente. Homologação dos danos aqui da composição será feita pelo juiz e sentença aqui é irrecorrível. Quando o acordo homologado acarreta renúncia ao direito de queixa ou representação, tratando-se de ação penal de iniciativa privada ou de ação penal pública condicionada à representação, o acordo homologado acarreta a renúncia ao direito de queixa ou representação. Então, celebrou o acordo, renúncia do direito de queixa ou representação. Isso aqui é um aviso para as partes. Gera o que? Renúncia ao direito de queixa ou representação. 24, aqui na obtida composição dos danos civis, surge o direito de contraditória e ampla defesa do ofendido, e aí é uma pergunta, se sim, de qual forma? E adora. Não obtido o quê? A composição dos danos civis será dada imediatamente ao ofendido a oportunidade de exercer o direito de representação verbal. Então, não quis conciliar, aí já vai o quê? Para a questão do contraditório. Já instaura aqui um verdadeiro processo, que será reduzida a termo.
Não oferecimento da representação na audiência preliminar implica decadência do direito? O não oferecimento da representação na audiência preliminar não implica decadência do direito, que poderá ser exercido no prazo previsto em lei. Pode ser exercido em outro momento, não precisa ser em audiência preliminar. Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de arquivamento, como procederá o Ministério Público? Havendo representação ou tratando-se de crime de ação penal pública incondicionada, não sendo caso de que de arquivamento, o Ministério Público poderá propor a aplicação imediata de pena restritiva de direitos ou multas a ser especificado na proposta. Então, aqui quem vai propor essa medida, essa pena restritiva de direitos ou multas será o próprio Ministério Público. É possível a redução da pena de multa pelo juiz? Sim. Nas hipóteses de ser a pena de multa única aplicável, o juiz poderá reduzi-la até a metade. Então, é possível. Quando não será admitido transação penal. E aqui vem os requisitos que a gente, inclusive, já os escreveu. Então, não se admitirá a proposta se ficar comprovado, inciso 1, ter sido o autor da infração condenado pela prática de crime a pena privativa de liberdade por sentença definitiva. Inciso 2, ter sido o agente beneficiado anteriormente, no prazo de 5 anos, pela aplicação de pena restritiva ou multa nos termos deste artigo. Aqui tem que ver a questão dos antecedentes do sujeito. Inciso 3, não indicarem os antecedentes a conduta social e a personalidade do agente, bem como os motivos e as circunstâncias ser necessária e suficiente a adoção da medida. Então, inclusive, a conduta social e a personalidade do agente deve ser analisada. Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor será arquivada? Mas se foi aceita, vai ser arquivada? Não. Aceita a proposta pelo autor da infração e seu defensor será submetida à apreciação do juiz, que poderá homologá-la. Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que implicará em reincidência. Será que implica em reincidência a questão da pena restritiva? Não. Acolhendo a proposta do Ministério Público aceita pelo autor da infração, o juiz aplicará a pena restritiva de direitos ou multa, que não importará em reincidência, sendo registrada apenas para impedir novamente o mesmo benefício no prazo de 5 anos. Na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação da pena pela ausência do autor do fato, qual será o procedimento? Então, não houve aqui aplicação por conta que o sujeito se ausentou. E aí, qual será o procedimento? Artigo 77, na ação penal de iniciativa pública, quando não houver aplicação da pena pela ausência do autor do fato ou pela não ocorrência da hipótese prevista no artigo 76 desta lei, o Ministério Público oferecerá ao juiz de imediato denúncia oral, se não houver necessidade de diligências imprescindíveis. Então, aí, a gente já vai para o próximo passo, que é a denúncia do Ministério Público. Lembrando aqui que não compareceu o autor do fato.
No procedimento sumaríssimo do juizado é necessário inquérito policial? Inquérito policial? Não. Para oferecimento da denúncia, que será elaborado com base no termo de ocorrência referido no artigo 69 desta lei, com dispensa do inquérito policial, prescindir-se-á do exame do corpo de delito, quando a materialidade do crime estiver aferida por boletim médico ou prova equivalente. Então, olha que interessante. Vai prescindir de exame do corpo de delito, caso tenha ali um boletim médico ou prova equivalente, sendo aqui dispensado a questão do inquérito policial. Será feita pela autoridade competente um termo circunstanciado de ocorrência. Portanto, usamos aqui realmente o princípio da simplicidade. Qual procedimento será oferecido denúncia e o acusado, e se o acusado aqui não estiver presente? E aí? Como que vai ser? O acusado não está presente, oferecida denúncia ou queixa será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado. Então, se não compareceu, a gente falou aqui em cima, ó. Se não compareceu, então a denúncia será oferecida. A denúncia de forma oral, princípio da oralidade. E aqui, a denúncia foi oferecida e o acusado não está presente. Aí vai ser oferecida a denúncia ou a queixa reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ele ficará citado, mas aqui no caso do acusado não estar presente, vai ser oferecida a denúncia oral. Poderá ser adiado algum ato judicial? No caso aqui, se o acusado estiver presente, né? Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos artigos 66 e 68 desta lei e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação no mínimo 5 dias antes de sua realização. Então, aqui foi feita a denúncia, o sujeito não está presente, e aí tem o quê? Tem que fazer a citação do acusado. Então, encontramos a resposta. E se não tiver presente o ofendido e o responsável civil serão intimados nos termos do artigo 67 desta lei para comparecer à audiência de instrução e julgamento. Poderá ser adiado algum ato judicial? Não, nenhum ato judicial aqui pode ser adiado. Artigo 80, nenhum ato será adiado, determinando o juiz, quando imprescindível, a condução coercitiva de quem deva comparecer. Qual o procedimento da audiência? Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o juiz receberá ou não a denúncia ou queixa. Havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e a testemunha de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado. Então, primeiro vai ser ouvida a vítima e testemunha, depois o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e a prolação da sentença. Então, tudo isso vai ser feito de forma tem uma unidade aqui da própria audiência. Como serão produzidas as provas?
Todas as provas serão produzidas na audiência de instrução e julgamento, podendo o juiz limitar ou excluir as que considerar excessivas, impertinentes ou prolatórias. Quais são as medidas acrescidas pela Lei 14.245, nova de 2021, uma lei recente para evitar a vitimização secundária? Aqui, ó. Durante a audiência, todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa, cabendo ao juiz garantir o cumprimento do disposto neste artigo vedadas. Inciso 1. A manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos objeto de apuração nos autos. Então, aqui não tem essa conversa que vai para outros limites. Então, a conversa vai ser direcionada aqui de forma que a manifestação sobre as circunstâncias ou elementos alheios aos fatos sejam o quê? Obstados. Inciso 2, a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade da vítima ou de testemunhas. Então, tem que tratar o quê? De forma digna essas testemunhas e também a vítima. Então, uma conduta ética proba da própria administração pública ao prestar o serviço jurisdicional. Será necessário um termo com detalhamento do que ocorreu na audiência? Tem que ter um termo. De todo ocorrido na audiência será lavrado termo assinado pelo juiz e pelas partes, contendo breve resumo dos fatos relevantes ocorridos em audiência e a sentença. Quanto à forma, a sentença deve ter 3 partes, como elementos essenciais. 1, o relatório. 2, a fundamentação. E 3, o dispositivo. Esses requisitos foram adaptados para a Lei 9.099 de 95, sim, de acordo com a Lei Especial 9.099 de 95, a sentença dispensada aqui é dispensado o relatório, mencionará os elementos de convicção do juiz. Então, vai ser dispensado o quê? O relatório. Os demais elementos, eles se mantêm. É cabível o recurso da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença? A decisão de rejeição de denúncia ou queixa e da sentença caberá apelação, que poderá ser julgada por turma composta de quê? De 3 juízes em exercício no primeiro grau de jurisdição, reunidos na sede do juizado, a conhecida turma recursal. São 3 juízes de primeiro grau aqui. E o recurso é o recurso da sentença, que é um recurso inominado, que caberá aqui conhecido como uma apelação, segundo a lei. Qual o prazo para interposição de apelação? Opa, aqui. Constituição. A apelação será interposta no prazo de 10 dias, contados da ciência da sentença, pelo Ministério Público, pelo réu e o seu defensor por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 10 dias. Então, o prazo que deve ser guardado é um prazo de 10 dias após a ciência do sujeito aqui, feita pelo Ministério Público, não é isso?
ciência da sentença pelo Ministério Público. Qual o prazo para oferecimento de resposta do ofendido? O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias também. Prazo 10 dias. Quando é cabível embargos de declaração? Embargos de declaração, a gente lembra de algo que está obscuro, sentença ou acórdão que há aqui obscuridade, contradição ou omissão. Como serão opostos os embargos de declaração? Os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente no prazo de 5 dias contados da ciência da decisão. Os embargos de declaração são causa de interrupção do prazo de interposição de recurso? Perfeito. É sim uma causa de interrupção. Os embargos de declaração interrompem o prazo para interposição de recurso. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício? Perfeito. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Como será feita a execução se aplicada exclusivamente pena de multa? Aplicada exclusivamente pena de multa, seu cumprimento por-se-á mediante pagamento na secretaria do juizado. Se a condenação foi apenas na pena de multa, haverá extinção de punibilidade com o pagamento? Sim, a gente vai ver que sim. Então, se efetuado o pagamento, o juizado declarará extinta a punibilidade, determinando que a condenação não fique constando dos registros criminais, exceto para fins de requisição judicial. Não vai constar aqui para fins criminais. O que ocorrerá caso não seja efetuado o pagamento de multa? Não efetuado o pagamento de multa, será feita a conversão em pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos nos termos previstos na lei. Aí a coisa fica pior. É possível a redução das despesas processuais? A execução das penas privativas de liberdade ou de multa acumulada com esta será processada perante o órgão, e aqui as despesas processuais, nos casos de homologação do acordo civil. Deixa eu ver. Das despesas processuais aqui, ó. No caso aqui, nos casos de homologação de acordo civil, aplicação da pena restritiva de direitos ou multa, as despesas processuais serão reduzidas conforme dispuser lei estadual. Será possível, então, a redução de pena de multa no caso de homologação do acordo civil e aplicação de pena restritiva de direitos. Para rapidinha, leitura dos enunciados da FONAGE. Enunciado 1, a ausência injustificada do autor do fato, a audiência preliminar implicará em vista dos autos ao Ministério Público para o procedimento cabível. Então, ausente aqui de forma injustificada o autor, os autos abrirá a vista aqui para o Ministério Público para análise dos autos. Enunciado 2, o Ministério Público oferecida a representação em juízo poderá propor diretamente a transação penal, independentemente do comparecimento da vítima à audiência preliminar. Então, o Ministério Público oferecida a representação em juízo poderá propor diretamente a transação penal, independentemente do comparecimento da vítima à audiência preliminar. Então, não precisa ser aqui exatamente na audiência preliminar para a proposição dessa, a proposição dessa transação penal. Enunciado 8, a multa deve ser fixada em dias multa, tendo em vista o artigo 92 da Lei 9.099 de 95, que determina a aplicação subsidiária dos códigos penal e processo penal, já que é uma lei especial. Então, de forma subsidiária,
Código Penal e Processo Penal. Enunciado 9, a intimação do autor do fato para audiência preliminar deve conter advertência da necessidade de acompanhamento de advogado e de que, na sua falta, ser-lhe-á nomeado defensor. Sem lei. Enunciado 10, havendo conexão entre crimes de competência do juizado especial e do juizado penal comum, prevalece a competência deste. Enunciado 16, nas hipóteses em que a condenação anterior não gera reincidência, é cabível a suspensão condicional do processo. A hipótese anterior não gerou o quê? Reincidência. Portanto, poderá o quê? Ser proposto aqui a suspensão condicional do processo. Enunciado 17, é cabível quando necessário interrogatório por carta precatória por não ferir os princípios que regem a Lei 9.099 de 95. Então, ó, interrogatório por carta precatória. Enunciado 18, na hipótese de fato complexo, as penas de informação deverão ser encaminhadas à delegacia policial, ó, fato complexo, delegacia policial para as diligências necessárias, retornando ao juizado e, sendo o caso do artigo 77, parágrafo 2º da Lei 9.099, as peças serão encaminhadas ao juízo comum. Caso que de infração complexa. Enunciado 20, a proposta de transação de pena privativa, pena restritiva, não pode ser confundida com pena privativa de liberdade, que é o que os juizados não querem aplicar o que? Uma pena privativa de liberdade. Porque pena privativa de liberdade são direcionadas a crimes mais graves. A proposta de transação de pena restritiva de direitos é cabível mesmo quando o tipo em abstrato só comporta pena de multa. Então, ali, o tipo em abstrato não tem nem mesmo a pena em abstrato, somente a pena de multa. Então, é possível, sim, perfeitamente possível, a proposta de transação de pena restritiva de direitos. Enunciado 22, na vigência do sursis, decorrente de condenação por contravenção penal, não poderá o autor do fato não perderá o autor do fato o direito à suspensão condicional do processo por prática de crime posterior. Então, ele não vai perder ali a possibilidade, ele não perderá o autor do fato o direito à suspensão condicional do processo. Então, ainda é possível que seja aqui dado ao autor do fato a suspensão condicional do processo por prática de crime posterior. Enunciado 25, enunciado do prazo para o exercício da representação do ofendido começa a contar do dia do conhecimento da autoria do fato. Observado o disposto no Código de Processo Penal ou legislação específica, qualquer manifestação da vítima que denote intenção de representar vale como tal para fins do artigo 88 da Lei 9.099/95. Então, aqui, mais uma vez, o princípio da simplicidade e, muitas vezes, até mesmo da oralidade, essa manifestação da vítima de forma que preenche os requisitos do próprio juizado. Enunciado 27, em regra, não deve ser expedidos ofícios para órgãos públicos, objetivando a localização de partes e testemunhas nos juizados criminais, especiais criminais. Enunciado 31, conciliador juiz leigo não está incompatibilizado nem impedido de exercer a advocacia, exceto perante o próprio juizado especial em que atua ou se pertencer aos quadros do Poder Judiciário. Então, somente aquele juizado especial, e aqui o enunciado 31 ainda especifica o juizado especial em que atue. Enunciado 32, o juiz ordenará a intimação da vítima para audiência de suspensão do processo como forma de facilitar a reparação do dano nos termos do artigo 89, parágrafo 1º da Lei 9.099 de 95. Aplica-se por analogia o artigo 49 do Código de Processo Penal, no caso da vítima não representar contra um dos autores do fato. Enunciado 34, atendidas as peculiaridades locais, o termo circunstanciado poderá ser lavrado pela Polícia Civil ou militar.
Enunciado 37, o acordo civil de que trata o artigo 74 da Lei 9.099 de 95 poderá versar sobre qualquer valor ou matéria. Enunciado 42, a oitiva informal dos envolvidos de testemunha escolhida no âmbito do juizado especial criminal poderá ser utilizada como peça de informação para o procedimento. Então, inclusive, a oitiva informal dos envolvidos de testemunhas. Enunciado 43, o acordo em que o objeto for obrigação de fazer ou não fazer deverá conter cláusula penal em valor certo para facilitar a execução civil. Enunciado 44, no caso de transação penal homologada e não cumprido, o decurso do prazo prescricional provoca a declaração de extinção de punibilidade. Então, decorreu o prazo prescricional, extinção de punibilidade pela prescrição de pretensão punitiva. Enunciado 48, o recurso em sentido estrito é incabível em sede de juizados especiais criminais. Enunciado 51, a remessa dos autos ao juiz comum na hipótese do artigo 66, parágrafo único da Lei 9.099 de 95, enunciado 64, exaure a competência do juizado especial criminal, que não se restabelecerá com localização do acusado. Então, se houve a remessa, não vai ser restaurada a competência aqui do juizado especial criminal. A remessa dos autos ao juízo comum, na hipótese do artigo 77, parágrafo 2º, da Lei 9.099 de 95, exaure a competência do juizado especial criminal, que não se restabelecerá, ainda que afastada a complexidade. Enunciado 53, no juizado especial criminal, o restabelecimento da denúncia, o recebimento da denúncia, na hipótese de suspensão condicional do processo, deve ser precedida da resposta prevista no artigo 81 da Lei 9.099 de 95. A transação penal poderá conter cláusula de renúncia à propriedade do objeto apreendido. Enunciado 59, o juiz decidirá sobre a destinação dos objetos apreendidos e não reclamados no prazo do artigo 123 do CPP. Enunciado 60, exceção da verdade e questão incidentais não afastam a competência dos juizados especiais se a hipótese não for complexa. Enunciado 62, o Conselho da Comunidade poderá ser beneficiário da prestação pecuniária e deverá aplicá-la em prol da execução penal e de programas sociais, em especial daqueles que visem a prevenção da criminalidade. E aí a gente vê onde que será aplicada essa prestação pecuniária, sendo necessário, portanto, um controle, já que se trata de um de um recurso com interesse público. Enunciado 63, as entidades beneficiárias de prestação pecuniária, em contrapartida, deverão dar suporte à execução das penas e medidas alternativas. Então, essas entidades, elas deverão dar suporte à execução dessas penas aqui que foram estabelecidas por esses sujeitos. Enunciado 64, verificada a impossibilidade de citação pessoal, ainda que a certidão do oficial de justiça seja anterior à denúncia, os autos serão remetidos ao juízo comum após o oferecimento desta. Enunciado 65, substituído pelo enunciado tal. Enunciado 66, é direito do réu assistir à inquirição das testemunhas antes de seu interrogatório, ressalvado o disposto no artigo 217 do Código de Processo Penal. No caso excepcional de o interrogatório ser realizado por precatória, ela deverá ser instruída com cópia de todos os depoimentos de que terá ciência o réu. Enunciado 67, a possibilidade de aplicação da suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículos automotores por até 5 anos, perda do cargo, inabilitação para exercício de cargo, função pública ou mandato eletivo ou outra sanção diversa da privação da liberdade, não afasta a competência dos juizados especiais e criminais. Então, aqui, mesmo que tenha outros tipos de penas, como penas administrativas, será possível aqui que a competência se mantenha com os próprios juizados. Enunciado 68, é cabível a substituição de uma modalidade de pena restritiva de direitos
por outra, aplicada em sede de transação penal pelo juízo do conhecimento a requerimento do interessado, ouvido o Ministério Público. Então, essa aqui é uma negociação possível aqui de ser substituída. Enunciado 70, o conciliador ou o juiz leigo podem presidir audiências preliminares nos juizados especiais criminais, propondo conciliação e encaminhamento da proposta de transação. Então, o próprio conciliador juiz leigo pode presidir audiências preliminares. Então, foi isso que é um enunciado. Enunciado 71, a expressão conciliação prevista no artigo 73 da Lei 9.095 abrange o acordo civil e a transação penal, podendo a proposta do Ministério Público ser encaminhada pelo conciliador ou pelo juiz leigo nos termos do artigo 76, parágrafo 3º da mesma lei. Então, conciliação abrange acordo civil e transação penal. Enunciado 72, a proposta de transação penal e a sentença homologatória devem conter obrigatoriamente o tipo infracional imputado ao autor do fato, independentemente da capitulação ofertada no termo circunstanciado. Então, deve ter aqui informações básicas para o conhecimento do sujeito, que vai aqui estabelecer esse acordo. Enunciado 73, o juiz pode deixar de homologar transação penal em razão de atipicidade, ocorrência de prescrição ou falta de justa causa para a ação penal. Então, falta de justa causa também é uma questão que pode deixar de homologar aqui a transação penal, equivalendo tal decisão à rejeição da denúncia ou queixa. Ele pode deixar de homologar por esses motivos. A prescrição e a decadência não impedem a homologação da composição civil. Então, prescreveu ou decaiu ali aquele direito em face da área criminal, isso não impede a composição, homologação da composição civil. Enunciado 75, é possível o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado pela projeção da pena a ser aplicada ao caso concreto. A ação penal relativa à contravenção de vias de fato dependerá de representação. Então, caso aqui, que é uma ação condicionada devido ao delito ser uma contravenção de vias de fato. Enunciado 77, o juiz pode alterar a destinação das medidas penais indicadas na proposta de transação penal. O relator nas turmas recursais criminais em decisão monocrática poderá negar seguimento a recurso manifestamente inadmissível prejudicado ou julgar extinta a punibilidade, cabendo recurso interno para a turma recursal no prazo de 5 dias. Aqui já mudou o prazo, 5 dias. Enunciado 82, o autor do fato previsto no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, e aí a questão de pessoa que porta a droga deverá ser encaminhada à autoridade policial para as providências do artigo 48, parágrafo 2º da mesma lei. Enunciado 83, ao ser aplicada a pena de advertência prevista no artigo 28, inciso 1 da Lei 11.343 de 2006, sempre que possível, deverá o juiz se fazer acompanhar de profissional habilitado na questão sobre drogas. Enunciado 85, aceita a transação penal, o autor do fato previsto no artigo 28 da Lei 11.343 de 2006 deve ser advertido expressamente para os efeitos previstos no parágrafo 6º do referido dispositivo legal. Enunciado 66, em caso de não oferecimento de proposta de transação penal ou de suspensão condicional do processo pelo Ministério Público, aplica-se por analogia o disposto no artigo 28 do CPP. Enunciado 87, o juizado especial criminal é competente para execução das penas ou medidas aplicadas em transação penal, salvo quando houver central ou vara de penas e medidas alternativas com competência específica. Então, até que haja essa vara aqui, essa central
de penas e medidas alternativas de competência específica, o competente será o Juizado Especial Criminal. Havendo possibilidade de solução de litígio de qualquer valor ou matéria subjacente à questão penal, o acordo poderá ser reduzido a termo no Juizado Especial Criminal encaminhado ao juízo competente. Então, é uma forma de desburocratizar. É possível a redução da medida proposta autorizada no artigo 76, parágrafo 1º da Lei 9.099 pelo juiz deprecado. Enunciado 92, é possível a adequação da proposta de transação penal ou das condições da suspensão do processo no juízo deprecado ou no juízo da execução observadas circunstâncias pessoais do beneficiário. É cabível a expedição de precatório para citação ou apresentação da defesa preliminar, proposta de suspensão do processo no juízo deprecado. Aceitas as condições, o juízo deprecado comunicará ao deprecante, o qual, recebendo a denúncia, deferirá a suspensão a ser cumprida no juízo deprecado. Questão da carta precatória. Lei 11.343 de 2006 não descriminalizou a conduta de posse ilegal de drogas para o uso próprio, apenas despenalizou. Enunciado 95, abordagem individualizada multidisciplinar deve orientar a escolha da pena ou medida dentre as previstas no artigo 28, a questão de drogas, da Lei 11.343 de 2006, não havendo gradação no rol. Enunciado 96, o prazo prescricional previsto no artigo 30 da Lei 11.343 de 2006 aplica-se retroativamente aos crimes praticados na vigência da lei anterior. Enunciado 97, é possível decretação como efeito secundário da sentença condenatória da perda dos veículos utilizados na prática de crime ambiental da competência dos juizados especiais, inclusive a perda de veículos por conta de crimes ambientais. Enunciado 98, os crimes previstos no artigo 309 e 310 da Lei 9.503, que fala sobre os crimes ambientais, são de perigo concreto. Então, concreto deve realmente ali acontecer, diferente de perigo abstrato, que é um risco. Aqui realmente é de perigo concreto. Enunciado 99, nas infrações penais em que haja vítima determinada em caso de desinteresse desta ou de composição civil, deixa de existir justa causa para a ação penal. Houve desinteresse aqui, ou composição civil, deixou de existir justa causa para a ação penal. Enunciado 100, a procuração que instrui a ação penal privada no juizado especial criminal deve atender aos requisitos do artigo 44 do CPP. Enunciado 101, é irrecorrível a decisão que defere o arquivamento do termo circunstanciado a requerimento do Ministério Público, devendo o relator proceder de forma do enunciado 81. Enunciado 102, as penas restritivas de direito aplicadas em transação penal são fungíveis entre si, então pode ser modificadas aqui. Já que é um rol aqui que pode ser aplicado. No caso aqui, essas penas têm um rol que pode ser aqui escolhido, são penas fungíveis entre si. Enunciado 103, a execução administrativa da pena de multa aplicada na sentença condenatória poderá ser feita de ofício pela Secretaria do Juizado ou Central de Penas. 104, a intimação da vítima é dispensável quando a sentença de extinção de punibilidade se embasar na declaração prévia de desinteresse na persecução penal. Se não tem interesse, então não há justificativo aqui. Enunciado 105, é dispensável a intimação do autor do fato ou do réu das sentenças que extinguem sua punibilidade. A audiência preliminar será sempre individual, não dá para colocar todo mundo em uma mesma sala, porque isso não ofereceria ali o que é necessário para uma conciliação. Enunciado 107, advertência de que trata o artigo 28, inciso 1 da Lei 11.343 de 2006,
uma vez aceita em transação penal, pode ser ministrada a mais de um autor do fato ao mesmo tempo, por profissional habilitado, em ato designado para a data posterior à audiência preliminar. Então, são as advertências, as admoestações verbais que devem ali ser ministradas e, sendo possível, ser ministradas a mais de um autor do fato ao mesmo tempo. Enunciado 109 substitui o enunciado 65 nas hipóteses do artigo 363, parágrafo 1º e parágrafo 4º do Código de Processo Penal, aplica-se o parágrafo único do artigo 66 da Lei 9.099 de 95. Enunciado 110, no juizado especial criminal é cabível a citação com hora certa. Enunciado 111, o princípio da ampla defesa deve ser assegurado também na fase da transação penal. Enunciado 112, na ação penal de iniciativa privada, cabe em transação penal e a suspensão condicional do processo mediante proposta do Ministério Público. Enunciado 113, até a aprovação da sentença é possível declarar a extinção da punibilidade do autor do fato pela renúncia expressa da vítima ao direito de representação ou pela conciliação. Então, até a prolação da sentença é possível essa extinção de punibilidade. A transação penal poderá ser proposta até o final da instrução processual. Enunciado 115, a restrição de nova transação, artigo 76, parágrafo 4º da Lei 9.099, não se aplica ao crime do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Então, aqui pode haver uma nova transação, precisando, então, daquele prazo de 5 anos. Enunciado 116, na transação penal deverão ser observados os princípios da justiça restaurativa, da proporcionalidade, da dignidade, visando a efetivação e a adequação. Enunciado 117, a ausência da vítima na audiência, quando intimada ou não localizada, importará a renúncia tácita à representação. 118, somente a reincidência específica autoriza a exasperação da pena, de que trata o parágrafo 4º do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006. Deve ser reincidência específica. É possível mediação no âmbito do juizado especial criminal, pode aqui, em regra, é a conciliação, mas é possível que uma facilitação do diálogo por meio da mediação. Enunciado 121, as medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP e suas consequências, à exceção da fiança, são aplicáveis às infrações penais de menor potencial ofensivo, para as quais a lei combinar em tese pena privativa de liberdade. Enunciado 122, o processamento de medidas despenalizadoras previsto no artigo 94 da Lei 10.741 de 2003, relativamente aos crimes cuja pena máxima não supere a 2 anos, compete ao juizado especial criminal. Então, aqui, desde que não supere aqui 2 anos, compete a pena em abstrato, compete ao juizado especial criminal. Enunciado 123, o mero decurso do prazo da suspensão condicional do processo sem o cumprimento integral das condições impostas em juízo não redundará em extinção automática da punibilidade do agente. Então, se decorrer o prazo da suspensão condicional do processo sem o cumprimento integral das condições impostas, nem por isso haverá aqui a extinção automática da punibilidade do agente. Artigo 124, a reincidência decorrente de sentença condenatória e a existência de transação penal anterior, ainda que por crime de outra natureza ou contravenção, não impedem a aplicação das medidas despenalizadoras do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006, em sede de transação penal. Enunciado 125, é cabível no juizado especial criminal intimação por edital na sentença penal condenatória quando não localizado o réu. 126, a condenação por infração do artigo 28 da Lei 11.343 de 2006 não enseja registro para efeitos de antecedentes criminais e reincidência. Enunciado 127, a fundamentação da sentença ou do acórdão criminal poderá ser feita oralmente em sessão, audiência ou gabinete, com gravação
aprovação por qualquer meio eletrônico ou digital, consignando-se por escrita apenas a dosimetria da pena e o dispositivo. Em se tratando de contravenção penal, prazo de suspensão condicional do processo, na forma do artigo 11 da Decreto-Lei 3.688, de 1941, será de 1 a 3 anos. Enunciado 129, serão válidas as intimações por telefone, e-mail, WhatsApp ou outro aplicativo de envio de mensagens eletrônicas sem prejuízo das formas convencionais estabelecidas em lei, sempre quando precedida de adesão expressa ao sistema por parte do interessado, em qualquer fase da investigação ou mesmo do procedimento. Então, é isso.